que o Romário rasgou o verbo falando sobre Gabigol, principalmente quando comparam Romário a Gabigol, né? E depois ele ainda deu um conselho a Gabriel Barbosa, né? Abre aspas para o Baixinho, de acordo com a entrevista do jornal O Globo para, né, o jornal o Globo, do Romário para o jornal O Globo. Vamos lá, primeiras aspas do Baixinho. É muito difícil fazer comparação. Foi até bom você falar do Gabigol. O Gabriel, nos últimos 2 anos, tem jogado muito fora da posição na qual ele se consagrou como um dos ídolos da história do Flamengo. Se ele não voltar a jogar como antes, principalmente agora que o tempo vai passando e ele tem mais idade, ele vai continuar se ferrando. Ou, né, não foi ferrando que o Romário usou. Quem conhece o Romário sabe o que ele usou. Ou ele volta a ser aquele cara lá da área para fazer o gol, ou ele vai ficar correndo errado aí, infelizmente. Eu não sei se é postura. Claro que se ele, no entendimento dele, estiver se sentindo bem jogando onde ele está jogando, que é porra nenhuma, é um direito dele. Agora, se eu fosse ele, repensava. Se eu fui o que eu fui, ganhei o que eu ganhei, fiz os gols que eu fiz, jogando em uma posição e estou jogando errado, eu vou voltar para jogar na posição imediatamente. E nessa posição que eu estou te falando, que ele jogava, ele poderia até ser titular. Nessa que ele está jogando, não vai ser titular em lugar nenhum, nem no Flamengo. Ele está jogando muito errado, né? Muito bem, disse aí o Baixinho sobre Gabriel Barbosa. E agora sim, a opinião de Rafael Schmidt. Tá bom, é extra, não é? O Romário aí sempre bem direto nas falas dele, né? O Romário ele não enfeita muito, né? Mas é lógico, ele chegou num status de quase incontestável, realmente, quando você fala da área aí, esse cara finalizador, centroavante, realmente, Romário é um cara 100% incontestável. Mas vamos lá. Eu vou falar primeiro da opinião do Romário, então. Até porque de renovação de Gabigol, a gente está falando isso aqui tem uns 8 meses, né? Vamos falar um pouco da opinião do Romário. Primeiro porque que eu acho que isso é uma defesa do Gabigol e não um ataque. O Romário, quando ele diz que o Gabigol está jogando nada porque está fora de posição, ele está fazendo um diagnóstico. Ele está deixando clara qual é a razão pela qual o Gabigol não joga futebol. Está aqui. Gabigol tem jogado muito fora da posição na qual ele se consagrou. Se não voltar a jogar como antes, vai continuar CF. Foi o que ele falou. Então, quando ele estabelece essa relação de causa e consequência de um Gabigol jogando fora de posição e o Gabigol apresentando pouco futebol, ele ignora uma série de problemas que são totalmente visíveis para quem assiste um jogo do Flamengo. Ele ignora que o Gabigol, esse Gabigol que ele falou que consagrou em 2019, era um jogador rápido. O Gabigol hoje é um jogador lento. O Gabigol tem problemas físicos e técnicos seríssimos que vão cobrar um preço dele em qualquer posição que ele esteja. O Romário, que ele falou aí, Romário era famoso por não treinar muito e tal, mas o Romário no mano a mano ele dava um tapa na frente, a explosão que esse cara tinha, o zagueiro era o tempo do zagueiro virar o corpo. E bebia mais do que o Gabigol. Bebia mais do que o Gabigol. Não, eu acho que cachaça mais que o Gabigol, eu acho que não, Arthur. Ele era muito da noite. Romário, filho, tá mas maluco. Na cana, eu acho que não. Mas também não sei, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e aí até discordar até da avaliação do Romário. Vamos lá, Arthur. Ele diz o seguinte, ou ele volta a ser aquele cara lá da área para fazer gol, ou ele vai ficar correndo errado. Gabigol era o cara lá da área. Gabigol, no seu melhor momento no Flamengo, ele já foi esse centroavante de área. Não é essa característica do Gabigol, nunca foi. O que a gente está falando aqui, para mim, é o seguinte, o Romário, ele notou uma queda no futebol do Gabigol, isso até as pedras sabem que o Gabigol não está jogando futebol, mas para mim o diagnóstico é errado. O diagnóstico é, Gabigol joga mal porque ele está lento, porque ele às vezes dá um chute que parece uma criança chutando, porque ele não conseguiu evoluir em trazer novas ferramentas para o futebol dele, ele não conseguiu trazer a perna direita, ele não conseguiu trazer o cabeceio.
além dele ter estagnado em relação ao que ele poderia evoluir, ele evoluiu. Hoje o Gabigol é um cara que não consegue fazer 1 contra 1, não consegue dar um tapa na frente, finaliza muito mal, nunca foi um exímio finalizador. O Gabigol não era esse jogador mortal, mas era esse jogador que se movimentava tanto, criava tantas chances, que ele tinha 1, 2, 3 chances, acabava brocando no jogo. Então, para mim, o diagnóstico do Romário é errado. O problema do Gabigol não tem a ver com a posição que ele joga em campo. Tem a ver com a falta de condições técnicas e físicas com as quais ele se apresenta. O Gabigol se apresenta numa condição física ruim. E isso cobra um preço muito alto. E aí, para mim, nem o melhor do Gabigol, nem o Gabigol de 2019 é esse centroavante de área que o Romário descreveu. Ele sempre foi esse jogador de movimentação. O melhor do Gabigol é essa movimentação, que inclusive o que consagrou a dupla Bruno Henrique e Gabigol é justamente o Gabigol ser esse jogador que flutua um pouco e abrir espaço para o Bruno Henrique fazer tantos gols pelo Flamengo. Por isso que essa dupla se encaixou tão bem. Gabigol não é um centroavante clássico. Gabigol é muito diferente, por exemplo, do Pedro, que de fato é um jogador que ocupa fisicamente a área. O Gabigol não é esse. O Gabigol é outro jogador. Inclusive, eu acho, e aí eu vou concordar só em parte com o Romário. O próprio Gabigol, esse ano, com o Vitor Pereira, disse que estava jogando muito afastado da área, queria voltar a ser centroavante e disputar a posição com o Pedro. Na época, o Pedro ainda jogava futebol. Então, o Gabigol foi para o banco, numa final de campeonato carioca, para o Pedro jogar. Beleza. E aí, quando teve oportunidades, o que o Gabigol fez? Ele foi ser centroavante, como disse que queria? Não. Ele continuou a ser o mesmo Gabigol de sempre, que sai da área. É a característica dele. Então, para mim, né, bom, primeiro o seguinte, é muito difícil fazer a comparação. Quem propôs uma comparação entre o Romário e o Gabigol, possivelmente não viu o Romário jogar. O Romário é um jogador de outra prateleira em relação ao Gabigol, e eu não estou falando isso para rebaixar o Gabigol ou nada disso. Inclusive, no Flamengo, o Gabigol é mais ídolo que o Romário. Exatamente, eu ia falar isso, filho da puta. Exatamente. Não, mas aí... Não, eu tô contigo nessa. Eu tô contigo nessa. É idolatria, isso. Gabigol tá muito acima do Romário. Porra, muito acima do Romário. E a identificação que o Gabigol tem com o Flamengo, o Romário não tem com time nenhum. Não tem com o Vasco, ele tem até uma estátua lá. Não tem com o Fluminense, onde já jogou também. E não tem contra o Flamengo, apesar de já ter se declarado rubro-negro inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Tá?